Bom, agora, parte 2, tá? Mito da Lua. O que acontece com a primeira mulher que diz não e que sai do clã? Ela é expulsa do clã, porque ela acaba ah, indo contra a deusa da terra. E aí eles ficavam com aquela, ela ficou com aquele estigma, né, de, ah, meu Deus, ela vai amaldiçoar a nossa aldeia, o nosso clã. Então ela foi expulsa. Essa mulher foi viver sozinha, não porque a matriarca ah, foi contra o que ela fez. Não, a matriarca falou, não, tudo bem, você vai, mas você não fica aqui porque vai amaldiçoar a gente. A terra quer que a gente continue nesse processo de fertilização, né, de fertilizar e tal. Bom, isso eu tô falando agora, dessa forma que a gente entende o que é isso. Lá para eles, sei lá como foi, tá? Mas só para tentar entender o que aconteceu. Essa primeira mulher que disse não, que falou, não, eu não vou fertilizar, eu não vou participar do ritual da fertilização, que tem a ver com a Páscoa, tá? Depois, mais tarde, as religiões utilizaram isso para dominação, que aí é outra história, mas tudo bem. Ela saiu do clã, ela teve que viver na floresta, e para ela viver na floresta, ela precisou se sobreviver sozinha. Então ela teve que usar algum animal que ajudasse ela. Os homens usavam o cachorro. Então o primeiro animal, os lobos no caso, a ser domesticado foi o cachorro que foi domesticado pelos homens. E as mulheres domesticaram os gatos, os felinos, né? Para poder sobreviver, para pegar, caçar e achar os pequenos animais para ela trabalhar, para sobreviver. E ela ficou especialista na vida noturna na floresta, porque durante o dia, se ela saísse, ela podia ser pega por caçadores, porque os caçadores viviam de dia caçando os animais grandes. E ela teve que ficar na floresta sozinha, ou com mais uma ou duas mulheres, e elas tiveram que sozinhas se defender e tinham hábitos noturnos. Então a lua cheia, que é a lua, né, que está mais brilhante no céu à noite, ela acabou sendo aliada dessa mulher da floresta. Então ela acabou tendo uma vida muito noturna, muito abstrata, ela acabou tendo ligação com situações que o clã não tinha conhecimento. Então ela acabou aprendendo as ervas, a se curar. Então até mais tarde o clã usava os conhecimentos dela para cura, né? Porque ela tinha conhecimento das ervas. Então ela foi meio que estigmatizada como uma bruxa mesmo, era bem isso. Só que não, ela é porque ela precisava sobreviver naquele meio misterioso que é a floresta noturna, né, gente? Até essa mulher já começa a virar um mito e ela acaba tendo em várias culturas, né, o seu mito. Os mitos mudam, né, de cultura para cultura, mas tem as bases muito próximas. Inclusive na árvore da vida, na Cabala, ela tá na coluna do meio, né, que é a coluna que harmoniza as colunas da direita e da esquerda, que é o caminho do meio. Ela está ali na base do frutificar, o fruto antes de vir para a terra. Então esta mulher, que esse arquétipo, esse mito, né, que tem a ver com essa lua, porque aí ela já menstrua, ela tem um ciclo mais curto e não um ciclo só anual, ela tem um ciclo mensal. Ela é aquela mulher que de repente sofre de TPM mesmo, que todo mundo tinha medo dela, imagina a bruxa vivendo na floresta sozinha de TPM, com certeza era um problema, e todo mundo tinha medo dessa mulher. Mas ela era usada para esses tratamentos, essas curas vinham dessas mulheres, tá? Na cabala, na árvore da vida, ela tem muito a ver com essa fecundidade que faz frutificar na terra. Tudo que se torna real, material, físico, vem desse fruto que tem muito a ver com o emocional, com o abstrato, baseado na lua, gente, baseado nesse ciclo lunar mais curto. E também tem a ver com Dath, que é uma sefiró, a sefirá mais acima, que está mais na direção de Deus, que tem a ver com o caos, com o abismo. Ela é abismal, essa mulher. É,
ou ela frutifica ou ela recusa totalmente a frutificar, e ela faz ela eleva-se na esfera do pensamento, na esfera da sensibilidade. Então são como se fossem aquelas grandes médiums, né? Que ela desdobra na direção de Deus, ao invés de desdobrar na direção da Terra. Então a gente está falando dos abstratos, né? Isso tudo tem a ver com Lua, com Câncer. Desse mito dessas mulheres das florestas existiram as Amazonas, né? Que na Grécia, que eram tribos, clãs de mulheres mesmo, que não fertilizavam. Elas iam uma vez para uma tribo vizinha, que provavelmente que eram só de homens, elas eram só de mulheres, para fertilizar, e acabou. E elas faziam um ciclo de vez em quando e as mulheres elas mantinham na tribo delas, os homens elas davam para a tribo vizinha, e porque elas viviam na floresta dessa forma, era como elas viviam, tá? E tiveram um grande inimigo, a gente já está falando de outros mitos já, né? Muito interessante tudo isso, que tinha a ver com Aquiles, que era um grande inimigo delas, porque Aquiles era ele era um imperador, né? Um chefe, um patriarca, que veio, daí a gente já está falando, já não mais da era neolítica, que tinha a ver com aquelas mulheres matriarcais, a gente agora já está no mundo patriarcal da Grécia, que tiveram como grande inimigo Aquiles, que veio, que ele era oriundo dos dórios, né? O pessoal ali do meio da Europa, o indo-europeu, que sabiam manipular os metais, então eles tinham conhecimentos técnicos com relação a metais, eles tinham experiência, então eles eram homens da espada, de rasgar, de lutar. Então eles trouxeram para os gregos essa vivência e o culto à guerra, né? E a utilização da espada. Foi assim que as Amazonas foram extintas, tá? Por causa dessa coisa do Aquiles com as deusas, com os homens, com uma das tribos gregas, tá? Porque na verdade tinham várias, né? Os gregos eram vários, não tinha só uma cultura grega. Aí eles já tinham algumas religiões, né? Embora a gente tinha as religiões ainda nessa época muito politeístas, tá? Embora no Egito já tinha tido o Atenacon, que fez uma religião monoteísta, que é de um Deus só, né? Como um Deus abstrato, que não tinha forma humana, que deve ter sido ali onde bebeu judeus e os hebreus e os cristãos posteriormente, né? Bom, é isso. Tudo isso para falar dessas mulheres, desses mitos femininos, né? Do feminino. Então, a mulher de Câncer entende bem essa dinâmica, o homem também, né? Da floresta, dos mistérios do sentir, do fruto, do frutificar, do que sentir, de que o sentir é a base do realizar, né? Que é o oposto, que é Capricórnio. Capricórnio, ele te leva na montanha, mas para você chegar na montanha, você tem que ter ido bem no interior e saber o que vai te levar à montanha. Isso é Câncer, tá? É o fundo do seu ser, né? Do seu sentir, que tem muito a ver com a mãe, né? Então, Câncer é o primeiro signo social do zodíaco. Até então, nós tivemos só signos individuais, muito baseados no eu. Câncer é o primeiro social, que aí ele já leva você para uma família, um clã. É um signo cardial, é o primeiro signo, é o segundo signo cardial, no caso cardial de água. Então, ele é cardial, significa que ele é um signo social, feminino, receptivo, e ao mesmo tempo, por ser cardial, ele tem uma força de início, de impulsão. Então, o Câncer não é um signo fixo, ele é um signo de início de coisas, né? O fruto, ele não é só fixo, né? Muito pelo contrário, ele é início de situações, é o fruto, assim é a base de uma família. Então, a mãe,
O câncer é a mãe, é a base familiar. Não é aquela mãe que só gerou, alimentou, educou. É a mãe que nutriu em todas as formas o seu ser, tá? Então, para mim, língua pátria não devia ser língua pátria. Tudo bem, aí tem a ver com patriarcado, é outra coisa, é uma língua imposta por dominação. Mas língua mátria, porque é a mãe que te dá as primeiras, que faz as primeiras expressões com você. Ela, na hora que ela está amamentando, mal você nasce, é ali que você começa a se comunicar com o outro de alguma forma, tá? Então, língua mátria é aquela que está na primeira infância, é aquela que você absorve na primeira infância. Tanto é que não existe aí um poder impositivo, aí é um poder de sobrevivência e de mutualismo, né? A mãe tá te nutrindo e fazendo com que ela sobreviva através de você, de alguma forma, de manutenção da espécie. E nessa hora existe, assim, um vinco, né? Um vinco mesmo de sutilezas, de afetos que ficam vincados no seu ser. São as suas memórias, né? mais lá dentro de você. Então, essas memórias vindas da mãe podem ser de ternura, prazer, segurança ou não, né? Pode ser justamente o inverso, depende de como vai ser essa relação com a sua mãe. Pode ser também de uma mãe fria, ameaçadora, até asfixiante. Então, como é que foi a sua vivência com a sua mãe? E como você trabalha essa mãe dentro de você? Você pode estar muito bem, trabalhar essa mãe, por exemplo, uma mulher que fica adulta, que ela trabalha, ela tem a possibilidade de trabalhar essa maternidade dentro dela, trabalhando essa primeira infância, a sua criança interior, para se tornar uma mãe benéfica, né? Agora, se ela não trabalha, assim como o homem fica mais inadequado num signo de câncer, então ele tem que aprender muito mais, ele deveria muito mais a perceber, trabalhar essa criança interior dentro dele, para ele poder ter menos problemas de poder pessoal na fase adulta. Senão ele vai ser eterna criança, ele não vai crescer, ele vai ficar sempre vinculado a essa mãe, que acaba sendo uma figura muito poderosa, e aí essa necessidade de segurança vai estar sempre ardentemente dentro dele. Mas a gente pode tudo se a gente trabalha todos esses aspectos dentro da gente. Então era isso tudo que eu tinha para falar a respeito do signo de câncer. Deve ter muito mais coisa que... falei também, evitar a destruição e a dor alheia e a sua própria, né? Porque se você tem uma mãe benéfica dentro de você, que pode ser a sua própria mãe, ou uma mãe trabalhada dentro de você, você não cria dor e sofrimento ao seu redor, porque você está com isso bem trabalhado e bem legal, tá? É isso que eu tinha para falar. Espero que eu tenha conseguido, de alguma forma, ajudar vocês no entendimento da força canceriana e da lua na vida de todos, não só dos cancerianos, tá? Dos cancerianos ainda mais. Mas todos nós passamos por essa fase, que nós nascemos e tivemos uma primeira infância. Tchau, gente. Obrigada pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.